Olá! Hoje a gente vai falar sobre como a parentalidade e a educação positivas podem te ajudar a educar uma criança com deficiência. Eu sou a Mônica Pitanga, sou certificada em Parentalidade, Educação Positivas e Inteligência Emocional pela Escola da Parentalidade, de Porto. Sou fundadora e presidente de uma ONG que luta pelo direito e pela inclusão das pessoas com deficiência. Tenho 3 filhos e vivo a maternidade atípica há 17 anos. Quando uma família recebe a notícia de que a sua criança tem algum tipo de deficiência, começa ali um processo de aceitação, que vai depender muito de família para família. Não existe uma receita pronta. É uma espécie de travessia, que para algumas famílias, essa travessia vai ser de um caminho mais curto e mais fácil. E para outras, vai ser um caminho longo e doloroso. Quando eu recebi a notícia que a minha filha mais velha tinha uma doença genética rara, neurodegenerativa, eu passei por algumas etapas nesse processo de aceitação. A primeira delas foi a negação. Eu não queria acreditar que aquele resultado de exame estivesse correto. Eu quis devolver aquele envelope para a médica na esperança de que ele pudesse estar errado e que ele viesse com outro resultado. Depois eu passei pela tristeza. Eu chorei muito de pensar como que seria o futuro da minha filha. Depois eu tive muito medo. Medo do novo, medo do desconhecido, medo de não saber lidar, medo da minha filha sofrer, medo do preconceito das pessoas. Depois eu entendi que eu não tinha como mudar aquele resultado, aquele diagnóstico, mas eu tinha como olhar para aquela situação de uma maneira diferente. E eu decidi que eu viveria cada dia dando o meu melhor para minha filha, amando, cuidando, oferecendo o tipo de tratamento que estivesse ao meu alcance, e assim a gente tem feito. Eu não conheço nenhuma mãe que desejou que seu filho tivesse deficiência. O que a gente escuta por aí quando as mulheres engravidam é que elas desejam que o filho nasça com saúde, que o filho nasça perfeito, né? Eu já escutei essa frase. Eu rezo, peço a Deus que o meu filho nasça com saúde, nasça perfeito. Então é sempre um baque quando tem essa notícia, né? Algumas famílias entram em estado de choque, há sempre um sofrimento ali até que esse processo de aceitação de fato aconteça. Para que a gente aceite essa criança, a gente tem que abrir mão daquele filho ideal, para acolher o filho real, que está diante dos nossos olhos, precisando do nosso carinho, do nosso afeto, do nosso estímulo. O sofrimento ele vem toda vez que a gente tenta comparar a nossa criança com uma criança de desenvolvimento típico. Toda vez que a gente deseja que a nossa criança com deficiência ande como as outras crianças, corra como as outras crianças, fale como as outras crianças, será como que a sociedade enxerga as nossas crianças? Como inferiores, como incapazes, como esquisitas, como feias. Mas será da onde que vem essa ideia? Quem é que definiu esse padrão do normal, do perfeito? Essa é uma crença que está enraizada, é uma crença histórica, cultural, que vem de muitos e muitos anos atrás. Desde a época que os humanos eram nômades e viviam mudando de um espaço para o outro, que as pessoas com deficiência elas eram abandonadas no meio do caminho, pela dificuldade de locomoção. Depois, na Grécia Antiga, as crianças quando nasciam eram criteriosamente examinadas e se descobrisse algum tipo de deficiência, algum defeito, como eles consideravam, essas crianças eram mortas, eram jogadas no precipício pelas próprias famílias. E a história ela é carregada de preconceito, de exclusão, de violência. Na época da Revolução Industrial, quanto mais rápido e mais a pessoa produzisse, melhor era. Ela era mais valorizada. Na época do Hitler, da Alemanha, do nazismo, quantas pessoas com deficiência foram mortas? Então, isso está enraizado na história. E a cada década isso vem melhorando um pouco. Mas ainda hoje, no ano de 2020, a gente tem que tomar muito cuidado para não reproduzir essa violência, esse preconceito e essa exclusão. Essas crianças nos fazem o tempo todo um convite para a gente olhar para dentro, rever as nossas crenças e mudar os paradigmas. A parentalidade e educação positivas, ela enxerga a criança como alguém que importa. Toda criança tem potencial para o sucesso e é única e cheia de possibilidades. Então esse modelo é um modelo de educação que encoraja a criança a ser quem ela é, que melhora a comunicação entre o adulto e a criança e com isso gera mais conexão, mais segurança. E as crianças, elas se sentem seguras,
felizes, capazes. As crianças se sentem aceitas. E todas as ferramentas da parentalidade e educação positivas, elas podem ser adaptadas para as crianças com deficiência. O que vai mudar é a maneira de entrega, de acordo com a limitação de cada criança. Mas o que é a parentalidade e educação positivas? É um modelo baseado no respeito mútuo. O adulto respeita a criança e a criança respeita o adulto. É baseada também no vínculo. Vínculo esse que começa a ser criado quando o bebê ainda está lá na barriga da mãe. E ao essa criança nascer e você cuidar da criança, alimentá-la, garantir a segurança, fazer carinho, cantar para ela, olhar nos olhos, amamentar, trocar fralda, depois, mais na frente, brincar, conversar, escutar, fazer coisas legais com essa criança, esse vínculo vai sendo construído e quanto maior o vínculo, mais autoestima vai ter essa criança e melhor vai ser a relação entre o adulto e a criança. É um modelo de educação que não utiliza castigos, nem palmadas, nem recompensas, porque entende que esses recursos eles até funcionam, mas a curto prazo. A longo prazo, eles não geram crianças responsáveis pelos seus atos. É um caminho do meio que está entre a permissividade e o autoritarismo. É um modelo que utiliza firmeza com gentileza. Toda criança, incluindo as crianças com deficiência, precisam de limites claros. Porém, a maneira que a gente passa o limite para a criança pode ser uma maneira gentil e respeitosa. Não precisa humilhar a criança, gritar, brigar, fazer com que ela se sinta mal. A consciência é a chave para a mudança nesse modelo de educação. As crianças, elas aprendem sobre si mesmas conforme nós comunicamos com ela. Nós somos o modelo de referência. Por isso a importância dos adultos se olharem, se equilibrarem, para conseguir conduzir a criança pelo caminho. Segundo a Magda, a primeira regra da parentalidade e educação positivas é que pais felizes é igual a crianças felizes. Daí a importância de se cuidar, de se olhar com gentileza e se fazer algumas perguntas, tipo, que pai, mãe, professor, terapeuta eu sou? Qual é o meu papel com essa criança? Como que eu tenho agido com essa criança? O que eu gostaria de mudar? Quais são as minhas crenças? Quais são as minhas dores? Ao se fazer essas perguntas, a gente vai se autoconhecendo. E quando a gente se conhece, a gente fica mais inteiro, mais equilibrado para poder lidar com as crianças. O primeiro ponto é tomar consciência do que te trouxe até aqui. O que você quer mudar e aonde você quer chegar com a educação dessa criança. E aí é muito importante eu falar sobre o autocuidado. O autocuidado, que é essa capacidade da gente se enxergar além dos papéis que a gente exerce. É a capacidade de cuidar de si, de se sentir merecedora de um tempo só para você, sem culpa. As pessoas que cuidam, que educam, que lidam diretamente com uma criança com deficiência, normalmente elas estão muito sobrecarregadas. É uma função que nos exige muito, porque além dos cuidados que uma criança de desenvolvimento típico exige, como se alimentar, garantir a segurança, escovar o dente, tomar banho, fazer a tarefa de casa, se vestir. As crianças com deficiência, elas precisam de tudo isso e mais ainda um tratamento especial. Um estímulo, uma ajuda a mais, vários tipos de terapias, médicos, exames. Corre o risco dessa mãe, dessa cuidadora, desse cuidador, esquecer de se olhar, não ter tempo. E aí você pode me falar, realmente, Mônica, eu não tenho tempo de praticar o autocuidado. Mas aí eu queria te lembrar que quem constrói as nossas dinâmicas de tempo somos nós mesmos, de acordo com as nossas prioridades. Então eu te convido a pegar um papel e uma caneta agora, dar uma pausa nesse vídeo e escrever o que é autocuidado para você. Porque o autocuidado para mim pode ser diferente para você. Eu, por exemplo, adoro fazer exercício físico e eu priorizo isso na minha rotina. É o meu momento onde faz bem para o meu corpo, faz bem para minha mente. E eu pratico o exercício físico quase que diariamente. Mas para outras pessoas, podem não gostar, pode não fazer sentido isso. Para outras pessoas, o autocuidado pode ser cuidar de um jardim, pode ser fazer uma aula de dança, pode ser desenhar, fazer algum trabalho manual. Então, o que é autocuidado para você? Escreve aí. Você tem conseguido praticar o autocuidado?
O que você pode fazer na sua rotina para encaixar um momento só para você, para se priorizar? Na frente você vai escrever assim: eu mereço esse tempo. E a partir de hoje você vai começar a dar pequenos passos em direção à prática do autocuidado. Você pode, por exemplo, começar amanhã acordando um pouco mais cedo do que a sua família e criando um ritual matinal. Fazendo a sua oração, a sua meditação, acendendo uma vela, escrevendo alguma coisa, lendo um livro, tomando um bom café da manhã com calma. É muito importante você conseguir fazer algo que te conecte consigo mesmo, que reabasteça a sua energia, algo que você goste, que brilhe os seus olhos, que te faça bem, para que você esteja inteira, feliz, disposta e paciente para cuidar dessa criança da maneira que ela merece. Existe um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E normalmente, quando essa criança tem algum tipo de deficiência, essa aldeia, ela se desfaz. Os amigos somem. A família não convida essa criança para sair com ela, porque tem medo de não saber lidar. Os maridos, muitos deles, abandonam as esposas. O índice de abandono é enorme quando se tem uma criança com deficiência. Os homens não aguentam e acabam largando essas esposas sozinhas para cuidar dessa criança. Por isso é muito importante que a gente tenha uma rede de apoio. Pessoas dispostas a te ajudar quando você precisar. Alguém que você confie para deixar sua criança no momento que você não estiver se sentindo bem, ou que você precisar se ausentar para resolver alguma coisa, para ir no médico, para ir na rua. Então, outra pergunta para o seu caderninho agora. Quem é a sua rede de apoio? Não precisa ser muita gente. Às vezes, uma ou duas pessoas já são suficientes para te socorrer e revezar com você no momento que você precisa.